Sejam bem-vindos a mais um MNIcast, o nosso canal aí de conteúdo da MNI Distrito São Paulo. Nós estamos criando esse canal, estamos já no nosso segundo episódio e para criar um conteúdo aí de missões relacionados também à MNI, todo o conteúdo aí para que Deus possa abençoar a sua vida, você possa aprender um pouco mais sobre missões, sobre MNI. E eu quero que você aproveite esse tempo aí para já se inscrever no canal, dar um like, coloque aí os alarmes, né? Os sininhos, para que você possa estar sabendo daquilo que a gente está produzindo aqui de conteúdo para levar para vocês. Amém? Todo mês nós estamos fazendo esse podcast para trazer conteúdo novo, né? Então, no mês passado, já fizemos aí com o Rodrigo Diana. Hoje nós estamos aqui, pastor Antônio Carlos, que é o nosso coordenador nacional de MNI. Na mesa aqui a gente tem também o Ismael e o Everton, que fazem parte da diretoria. Por trás da câmera aqui tem um pessoal também, né? Mas nós estamos aqui justamente para procurar trazer conteúdo para vocês. A gente sabe que no mundo que a gente vive é difícil e corrido, mas nós queremos abençoar a sua vida e eu espero que a nossa conversa hoje, pastor, seja abençoada, né? E que Deus possa falar aos nossos corações, que é essa a nossa intenção. Ismael. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Paulo, pelo convite também estar participando desse segundo episódio do MNIcast. Tenho certeza que vai te abençoar. Então, a gente vai pedir mais um favor aqui, compartilhe esse link, envie para o maior número de pessoas que você puder, para que essa mensagem chegue e alcance os corações, amém? É noite de festa. Boa noite. Everton. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra servir aqui a diretoria do Distrito São Paulo, lá do Paulo, Ismael, Henrique. E obrigado, pastor Antônio Carlos, por nos prestigiar com a sua presença. Amém. E como já foi dito, curta, compartilhe. Hoje o conteúdo é bem interessante, é bem legal e a gente está aqui para poder somar na vida de vocês. Benção. Amém. Pastor Antônio Carlos, nosso coordenador, MNI Brasil. É um prazer enorme estar com o senhor aqui hoje. Muito obrigado, pastor, por atender o nosso convite, pela sua presença. Quero que o senhor saiba que a vida do senhor faz diferença para nós. Amém? Eu comentei com o senhor hoje no culto, né, que a primeira vez que eu vi o pastor foi lá no Proclama Sua Glória. Você comentou que foi o primeiro desafio que estava acabando de assumir a coordenação nacional. Né? E foi uma bênção, pastor. Foi uma bênção. Naquela época eu servia como presidente de MNI já, né? E tem sido uma benção aí a sua coordenação, aquilo que o senhor tem feito. Para a gente começar, pastor, queria que você se apresentasse, falasse quem é o pastor Antônio Carlos. Amém. Então, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar com vocês aqui, poder compartilhar da graça de Deus. Não daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós somos, mas daquilo que Deus é, amém, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, eu sou o pastor Antônio Carlos, sou pastor da Igreja do Nazareno, num bairro chamado Grão-Pará, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, já por 27 anos, desde 1996. Cheguei, ia completar 30 anos, hoje eu sou um senhor de 57, e casado com a pastora Marinês, tenho 2 filhos, 2 noras, 2 netas. Também estou coordenador nacional da MNI desde 2017, 16, 17, e também superintendente do Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos 4 distritos, e dentre esses 4 eu sou superintendente de um dos distritos, não é? Então, também sou contador por profissão e também advogado, não é? Mas atuo 100% hoje integralmente na vida ministerial. Então, esse é o pastor Antônio Carlos e, sobretudo, eu gosto de frisar isso, servo. Gosto dessa palavra, servo. Amém. Amém.
Amém. Glória a Deus. Acho que a questão toda, né, pastor, da gente que se envolve no ministério, se envolve no reino de Deus, é o entendimento dessa palavra, né? Daquilo que nós podemos e devemos, como servo de Deus, executar no reino de Deus. Né? Deus trabalhando através das nossas vidas e trabalhando em nossas vidas, principalmente. Verdade, né, pastor? verdade. Principalmente. Tá? Pastor, a gente se conhece há uma longa data aí, né? E eu gostaria que o pastor falasse um pouco, comentasse do seu testemunho, como que foi sua conversão, para a gente conhecer um pouquinho mais, ver aquilo que o... Então, eu me converti com 22 anos de idade, outubro de 1988. Infelizmente, a minha infância, a história da minha infância, a minha adolescência e esse período também da juventude foi muito difícil. Eu sou filho caçula de 3 irmãos. Meu pai e minha mãe casaram, tiveram 3 filhos. E o meu pai, ele abandonou minha mãe e os 3 filhos pequeninos. Eu era o caçula deles. Então, meu pai foi embora, deixou minha mãe. E a minha mãe, ela, infelizmente, ela só sabia ser dona de casa e mulher. Minha mãe era iletrada. E minha mãe, na época, teve que enfrentar coisas terríveis para nos alimentar. No meu vídeo de testemunho, até falo, minha mãe teve que vender o seu próprio corpo para nos trazer de comer. É claro que a história mudou da minha mãe, graças a Deus, a nossa vida Amém. mudou. Mas foi um tempo difícil, então eu cresço muito sem referência. Então eu logo muito cedo vou trabalhar com meu tio por feira de domingo, e nesse trabalho era num bar. Meu tio trabalhava num bar. E esse bar era de frente a um hospital, onde inclusive eu nasci nesse hospital, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E o meu tio trabalhava anexo, meu tio morava anexo ao bar. Então, quando fechava o bar, dentro do bar à noite ficavam os médicos, as enfermeiras, bebendo, fumando, às vezes namorando ali dentro. E na minha cabeça de junior, adolescente, eu pensava, eles salvam vidas, eles são pessoas de bem. Se eles fumam, é bom ou ruim? Na minha cabeça, é bom. Se eles bebem, é bom ou ruim? É bom, porque, afinal de contas, eles são pessoas boas. Então, eu passei a fumar e beber escondido dentro do bar. Mas quantos anos, Um pastor? exemplo dele. Eu tinha 12 para 13 anos. 12 para 13. Bem novo. 12 para 13 anos. E com 15 anos, esse beber e fumar, esse limite rompeu. Foi quando eu conheci maconha, quando eu comecei a me envolver com drogas. Foi quando eu conheci a minha atual esposa, a Inês, com 15 anos. E 2 adolescentes drogados, né? Eu já estava muito envolvido com droga. E fomos morar juntos com 15 anos. Então, eram 2 adolescentes totalmente insanos. A minha esposa era passista de escola de samba. Eu era cantor de pagode agora, já envolvendo com muitas coisas. Então, ali começa realmente uma descida para um poço que não tinha fundo. Então, dos 15 aos 22, foi uma vida muito envolvida com tudo que está à margem de Deus, à margem daquilo que Deus espera de nós. Então, eu pude provar de muita prostituição, de droga, de samba, de baile, de Vasco da Gama, que eu fui chefe de torcida, muita briga, muita coisa terrível. E nesse interim, a minha relação com a Inês já estava muito desgastada, porque o nosso filho Felipe nasceu em 86. Eu me converti em 88, então ele já tinha 2 aninhos. Por exemplo, o batismo do meu filho
Felipe, meu filho primogênito, foi regado a cocaína. Não é? Então, só que nesse momento eu perco meu irmão assassinado. E a morte do meu irmão, por incrível que pareça, a morte do meu irmão foi o caminho, ou foi a maneira que eu encontrei para buscar uma outra vida, buscar uma libertação daquela clausura, daquela cadeia invisível que eu era. Minha mãe já vivia muito doente, minha mãe não aguentava mais a gente. Minha mãe pedia que eu morresse longe, porque minha mãe não aguentava muito mais o sofrimento, ela não aguentava sepultar mais um filho. E aí, neste fundo do poço, a minha relação com a Inês, já desgastada, o pêndulo que nos mantinha era o Felipe. Só isso. Não tinha mais nada entre nós. Foi quando, então, olha que coisa interessante. Eu cantava pagode. Nesse momento, eu cantava pagode para os meus chefes no tráfico. E toda quarta-feira eu cantava. Então, tinha muitas pessoas que iam ouvir. E tinha um senhor chamado Souza, que ele gostava muito de mim. Eu não sei porquê, não sei se é minha maneira de ser. E ele, toda quarta-feira, ele ficava logo na frente para me ver cantar. E ele me dava cerveja, me dava cigarro. Enfim. E em um desses momentos, eu montando o som, eu falei para minha alma ouvir: eu vou sair dessa vida. Meu irmão já morto. E os meus horóis mataram meu irmão. E eu disse para minha alma: eu vou sair dessa vida. Ele ouviu eu falar isso. O Souza ouviu. Ouviu. Quando acabou aquela quarta-feira, ele me procurou e disse assim: Caco, era o meu apelido, Caco. Caco, você realmente quer sair dessa vida? Eu falei: mas quem te disse? Bom, eu ouvi você falar isso. Olha só. Você não falou isso? E aquele homem não era um cristão. Não era cristão. Até me emociona agora. Poxa. Ele não era um cristão. E ele disse: eu tenho um trabalho para você. E aquele homem e o irmão dele me ajudaram. E me levaram para trabalhar como servente de obra numa construção. Eu não sabia qual era o fim daquela construção. Era um terreno. Nesse terreno tinha uma casa muito velha. Tinha que ser demolida, porque ali ia construir-se um prédio ali. E aquele prédio era o prédio de um templo, de uma igreja. Igreja do Nazareno Tauá, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Naquela obra, como servente de obra, eu passei a conhecer os crentes. Eu não conhecia de crente. O Souza trabalhava também na obra? O irmão dele era o dono daquela obra. Era empreiteiro de obra. E aí, o Souza e o Dilo. O Dilo, novo convertido, o irmão do Souza. Puxa. E naquela obra, como servente de obra, eu fui conhecendo os crentes. E quando chegava sábado, tinha mutirão na igreja. Durante a semana era só os profissionais e eu, ajudante. Mas no sábado, ia os crentes, os irmãos. As senhoras levavam garrafa de café, bolo, os jovens pão doce, Coca-Cola, e carregavam um balde de massa para encher coluna, sapato, vigamento. Ajudar a virar concreto. E me chamava a atenção a alegria deles. Poxa vida, interessante essa parte. A alegria. As moças carregavam um balde de massa, aí estourava aquela bolhazinha de água, tipo um caluzinho. Sim. E quando estourava, ela dizia: glória a Deus, aleluia. E eu falava: gente, que maconha é essa? Que droga é essa? O que está acontecendo? Que alegria é essa? Aquela alegria. Gente, isso foi aquela alegria que foi me contagiando. Quando acabava o mutirão, eu voltava para a minha vida, eu desejava chegar o sábado de novo. Poxa vida. Porque eu queria estar com eles de novo. Queria se alimentar mais daquilo lá. Eu queria provar daquilo de novo. Pastor, e a pergunta que eu te bom, faço cara. Quanto tempo foi durante essa obra aí? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então, poderíamos dizer que em 2 meses você
esperava ansiosamente pelos sábados e nos sábados você sentia de fato o quão era gostoso ser crente, o quão era maravilhoso. Eu não sabia que era tão bom. Nossa. Eu lembro que o dia da minha semana que me converti, de fato, foi num sábado que eles estavam muito felizes. A igreja estava muito feliz. Porque naquele sábado eles iam completar o primeiro pavimento, a primeira laje. Porque o santuário em cima, embaixo seriam salas. Então eles estavam muito felizes. Para eles, hoje eu entendo isso. Na época eu não entendia. Uhum. Então eles estavam felizes. E eles fizeram um churrasco naquele sábado para celebrar a primeira laje daquele prédio. Mas eu chegava sábado igual um bicho. Porque eu formava no tráfico segunda, quarta e sexta. Eram os meus dias, segunda, quarta e sexta. Era o meu dia de ronda. Então, às vezes, eu chegava sábado igual um bicho. Mas eles nunca me olharam com olhar de acusação. Poxa. Eles nunca disseram nada que pudesse me repelir. Eu acho que eles estavam todos orando por mim. Eles decidiram me amar. E naquele sábado, quando acabou aquele pavimento da laje, fomos para um churrasco. Eu peguei meu prato de comida e fui para dentro do barracão da obra, onde ficava saco de cimento, pá, enxada, carrinho de mão, essas coisas. Porque eu tinha vergonha de ficar perto deles. Eu não me achava digno daquilo. Porque a alegria deles era uma coisa que, ao mesmo tempo, me constrangia. E eu fui para dentro do barracão comer. E eu sentei lá em cima do saco de cimento e comecei a comer. O líder dos jovens, que se tornou meu pai na fé, o pastor André, ele disse assim: meu irmão Carlinhos, vem para cá comer conosco. Veja, no tráfico eu era o Caco. No Vasco da Gama eu era a Orelha. Mas lá eu era o irmão Carlinhos. Irmão Carlinhos. Agora eu tenho dignidade, eu tenho nome. Tem nome. Chamando pelo nome. Me chamava pelo nome. Né? E eu não fui. Carlinhos, vem para cá, vem comer conosco. Ele me chamou umas 3 vezes. Depois ele silenciou. Não chamou mais. No período de me chamar de novo, ele se levantou e ele entrou dentro do barracão. E ele sentou do meu lado. Lá. Poxa, Ele foi lá. Aí é pra quebrar mesmo. E aí, uma senhorazinha, dona Neuza, uma senhora que me amou tanto, me deu até trabalho depois. Ela entrou, uma senhora. Ela entrou e sentou do meu outro lado. E daqui a pouco chegou outro, entrou. E agora teve mais gente dentro do barracão do que fora. E naquele momento, eu só sabia chorar. Porque ali eu senti um amor que meu pai não me deu. Poxa. Que mesmo a minha mãe me amando da maneira dela, eu não sentia esse amor nem da minha mãe. Então ali eu senti um amor que eu não conhecia. As minhas lágrimas foram um tempero da minha comida. Sabe? E naquele sábado, todos choraram juntos comigo. Caramba, pastor. Sabe? Foi um abraço de amor. Sabe? E naquele sábado, todas as cadeias interiores foram destronadas. Glória a Deus. Você enxergou aquele dia? E no domingo, eu fui para a igreja. glória a Deus. Glória a Deus. E aí no domingo, para terminar aqui, o pastor iniciou lendo João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou bom pastor dá vida por suas ovelhas. João 10 e 11. Enquanto o pastor lia, o filho dele, o William, pastor Gilson de Oliveira, o William tocava no piano a música Nos Galhos Secos de uma Árvore Qualquer. Naquela época, essa música era muito cantada. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor. E aí, eu não conhecia a música, mas os acordes, junto com aquele texto,
entrou no mais profundo do meu ser. E foi libertador aquele momento. Foi no início de um culto. E eu me levantei naquele momento e disse: pastor, diga, por favor, como eu faço para ter essa vida de vocês? Agora eu sei, essa é a vida abundante. Essa é a alegria, eu quero ela para mim. E eu me levantei e disse: Carlinhos, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. E eu levantei minha mão. Disse: então eu confesso. Com os meus lábios eu quero esse Jesus. No início de um culto de domingo à noite. E acabou o culto. Foi impactante. Acabou, porque era tanto abraço, tanto beijo, Nossa. tanto choro, tanto glória a Deus, tanto aleluia, que o pastor não sabia mais o que. A liturgia acabou. Então, na segunda-feira, eu não bebia, não fumava, não cheirava. Água e vinho. Água e vinho, naturalmente. Em uma semana, eu abri mão de tudo aquilo que me prendia no mundo. Em uma semana. E isso já faz 35 anos. Que bênção, o amor venceu. Glória a Deus. O amor venceu. Que bacana, isso era bacana que... Mas, pastor, se você me permite... Sim, claro. Você comentou sobre a pastora, né, também, que nessa ocasião estava abalado. E pelo seu testemunho, eu entendo que o teu trabalhar ali naquela obra te aproximou dos irmãos daquela igreja, você se sentiu amado, você se sentiu abraçado e, como você mesmo disse, largou tudo que estava te prendendo ao mundo e então passou a servir ao Senhor. Qual foi a reação da Inês quando você chegou contando tudo isso para ela e falando de tudo isso para ela? Eu fiquei curioso com relação, acho que vocês também têm... Então, a Inês, ela ficou cética. No primeiro momento... Porque a nossa relação, ela já estava muito desgastada. Compreendo. Não por culpa dela, eu era um irresponsável, eu era um inconsequente. Okay. Então, as drogas me levou a fazer coisas que eu não tenho prazer em dizer. Compreendo. Então, eu causei muitas dores na Inês. Então, quando eu aceitei Jesus, mas ela não queria aceitar mais a mim. Então, nós morávamos juntos, mas praticamente separados de corpos, assim. E foi muito difícil, porque ela continuou no samba, ela era passista da União dele do Governador, ela continuou nos bailes, ela continuou bebendo, ela ainda cheirava um pouco, cocaína, enfim. Só que tudo que ela vivia, ela viveu comigo. Então, eu não podia agora, por estar na igreja, dizer assim, agora você toca a sua vida, eu vou agora... Então, os primeiros meses foram muito difíceis. Por quê? Eu chegava da escola dominical, ela estava bebendo. Eu saía para a igreja, ela estava indo para o samba. Eu chegava, às vezes, escola dominical, ela estava ainda chegando de um baile do samba, bebendo, enfim. E teve um dia que foi muito difícil para mim, que eu cheguei da escola dominical e ela estava na porta de casa, bebendo com as amigas. E quando eu passei, ela falou entre os dentes, tá chegando o Santinho do Pauoco. E aquela palavra entrou como uma seta do inferno no meu coração. E eu entrei em casa e veio em mim uma fúria muito grande e eu quebrei tudo em casa. Eu xinguei Deus. Eu xinguei todo mundo. Eu fiquei alucinado, embrutecido, mas já na igreja. Eu já devia ter uns 3 ou 4 meses na igreja. E aquele domingo, para mim, eu nunca toquei na minha esposa, dedo nela. Eu casei outras dores. Mas naquele dia, meu desejo era causar um dano. E para não fazer nela, eu fui quebrando tudo. E aí todo mundo que estava na frente de casa saiu, minha sogra morava na frente de casa, e agora se espalha. O Caco voltou. Nossa. O Caco voltou. Porque eles sabiam quem eu era. Uhum.
Naquele domingo, quando acabou aquele momento, minha mão toda ensanguentada, eu fui para dentro do banheiro e me encolhi dentro do banheiro. Eu fiquei igual um bicho ali. Horas ali. Só que aquilo foi passando e eu não senti remorso. Eu me senti arrependido daquilo. E eu tomei banho, me arrumei e fui para a igreja à noite. Mas para sair de casa agora, foi muito difícil porque todo mundo via eu xingar, falar palavrão, já na igreja. E eu fui para a igreja naquele domingo. Louvo a Deus por isso, por ter conseguido romper. E cheguei na igreja, eu chorei muito, muito. E falei com meu pai na fé, o André, o que tinha acontecido, né? E ele orou comigo, falou, olha, Carlinhos, esse foi um momento difícil, mas você já se arrependeu e Deus vai te dar força para continuar. Enfim, tudo bem. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu procurei o pastor. E falei, pastor, eu queria que o senhor me autorizasse a algo. E ele disse, a quê, Carlinhos? Eu falei, eu quero me separar da Inês. Eu não era casado com a Inês, eu vivia maritalmente com a Inês. Ok. Né? E ele disse assim, Carlinhos, tu trouxe a sua Bíblia hoje? Eu falei, trouxe. Pega a sua Bíblia. Peguei minha Bíblia, ele me ajudou a abrir em Filipenses 1:6. Lá está escrito, Paulo dizendo aos filipenses, estou plenamente certo de que aquele que em vós começou uma boa obra Aperfeiçoará. é fiel para completá-la. Amém. Carlinhos, quando Deus te viu, ele viu a Inês. Tenha calma. Poxa. O Deus que te alcançou vai alcançar a Inês. Aí eu disse, pastor, ontem eu fiz assim. Carlinhos, Deus viu e ele te perdoa. Não abra mão da jornada. A sua companheira, ela vai ter um encontro com Jesus. O meu pastor falou isso para mim. Eu acreditei na voz do meu pastor. 1 mês e meio depois, os jovens da nossa igreja foram para uma vigília no apartamento do nosso pastor. E nessa vigília, a minha esposa, Inês foi, minha companheira. E nessa vigília, na casa do pastor, no apartamento, os rapazes ficaram na sala e as moças foram para o quarto do pastor, que a nossa líder na época de jovens, a Elilde, foi ministrar para elas. E naquele dia, naquela vigília, a minha esposa aceitou Jesus. Glória a Deus. No apartamento do meu pastor. Meu pastor que disse, ele vai completar a boa obra. E aí, quando a Inês aceitou Jesus naquele dia, naquela sexta-feira, aí tudo mudou. Porque a Inês também foi água e vinho. E aí, logo depois, eu aceitei Jesus em 88, ela em 89, batizamos e casamos em 90. Né? E aí o teu filho também já estava... Não, aí já grandinho, chegando na igreja. Já apresentou. Já tudo na igreja. E aí se cumpriu Filipenses 1:6. Aí o Júnior, que é o caçula, já nasce no berço cristão, né? Então... Glória a Deus. Testemunho benção lindo mesmo. Né? Glória a Deus, pastor. A gente... Obrigado por compartilhar conosco. Benção, enriquecedor. A gente, assim, percebe, né, pastor, quão importante é da gente transparecer o amor de Deus. Na verdade. Porque às vezes a gente acha que não, mas um gesto simples, sentou lá no barracão, isso, né? Tá ali do lado. Exato. Acolher, né, pastor? Sim. Acolher. E ainda hoje, Paulo, na hora do nosso almoço, quando você contou essa história de sentar lá no cantinho e as pessoas te acolherem, eu te contei da irmã Terezinha, que a minha primeira experiência numa igreja evangélica também foi quando eu cheguei na porta ali, chegou a irmã Terezinha, que eu não sabia que era Terezinha, eu só cheguei e ela falou assim, irmão, seja bem-vindo, Jesus está te esperando. E aí eu te contei tudo que ela fez, ela foi lá, me pegou pelo braço, falou, onde fica melhor para você sentar aqui? Não sei, ela falou, na frente, no meio, no fundo? Eu falei, não, pode ser no meio. Aí, ok, daqui a pouco, 5 minutinhos, ela, ei, irmão, você quer uma água? Você quer uma água gelada, uma água natural?
Eu não contei a parte final ainda. Quando começou, passou o louvor e tal, o pastor foi fazer uma introdução, ela veio assim, ela viu que eu não tinha Bíblia. Ela chegou, irmão, você quer uma Bíblia? Aí eu olhei para ela e falei assim, poxa, mas aqui vocês estão me tratando como um rei. Ela falou assim, mas é assim. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria te tratando assim. Então, aí ela falou assim, você quer uma Bíblia? Ó, só não vou te dar ela, porque essa aqui a gente empresta para quem não tem. No final você devolve, mas é bem interessante. São gestos simples, né, pastor? Faz toda a diferença, né? Que faz diferença, é verdade. Faz toda a diferença. A gente hoje... a gente fala assim do mundo, da correria, de tudo isso daí, né, pastor? E a gente observar as pessoas, ver com carinho, sim. Né? Ver como alma, né? Como vida, né, pastor? Então, eu ouvi mais ou menos uma frase, dizia assim, que a compaixão é a capacidade de você olhar o outro com o olhar do Pai. Então, a compaixão é o olhar para o teu semelhante com o olhar do Pai. Quando o Pai nos olhou, ele nos amou de tal forma que enviou o seu único filho. Graças sobre graça. Né? Isso é demais, hein? Pastor, nessa caminhada você foi se fortalecendo, né? Você chegou na igreja, foi acolhido, recebeu amor, recebeu ensino. E quando o pastor passou a servir, aí o pastor se envolveu com a MNI, tá? Há quanto tempo e como que foi esse envolvimento? Quando o pastor começou a servir? Então, os primeiros anos, assim, foram mais de aprendizados, né? Mas veja, eu não sabia ainda pregar, não sabia... Eu me tornei ministro de louvor também da igreja, tempo depois. Mas eu tinha paixão por gente, por vidas. Então, da minha casa para a igreja, eu tinha que pegar ônibus. Então, eu fazia... A minha esposa ficava com vergonha. Né? Ela é mais introspectiva para isso. Ela é colérica, eu sou sanguíneo, então eu tenho esse jeito de falar, de estar com as pessoas mais do que a minha esposa. Ela é mais sisuda para algumas coisas. Então, eu comprava saquinhos, plástico, saco de bala, e eu enchia, botava naquele saquinho 2, 3, 5, 4 balinhas ali, grampeava e colocava um versículo, um marcadorzinho de Bíblia ali. Então, eu aproveitava que eu ia de ônibus da igreja, de casa para a igreja, então eu ia no ônibus evangelizando. Eu ia no ônibus falando para as pessoas, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vocês gostariam de ganhar um presente hoje? Aí as pessoas ficavam olhando. Olha, eu gostaria de compartilhar com vocês algo hoje, mas antes eu queria presentear vocês. Posso? Aí as pessoas ficavam se olhando, aí eu pegava aquele saquinho de bala. A senhora gostaria de um saquinho de bala? Ó. Quero adoçar a sua boca, adoçar o seu coração, adoçar a vida, e falava essas coisas. Falava, cara. Entendeu? Não. E eu ia fazendo isso, porque eu não sabia ainda pregar. A Inês não. A Inês virava, não conheço. Fingia a Inês, Jesus, ela falava, você me mata de vergonha. Né? Então, a maneira de falar foi assim. Na igreja, minha primeira função foi zeladoria. Porque eu não sabia fazer outra coisa, então limpava banheiro, limpava as cadeiras da igreja. E cantando ainda, com alegria. Não, depois porque eu ainda não sabia cantar. Não, falou limpando o banheiro alegre. É verdade. Né? Então, minha primeira função na igreja mesmo foi zeladoria. Né? Foi cuidar de banheiro, cuidar dos bancos, enfim, tirar poeira. Né? Mas aí a gente foi se envolvendo, né, com a igreja, depois eu participar do louvor, depois me tornei líder de jovens, depois me tornei líder de MNI local, que era a Sociedade Nazarena. Não era nem, né, era outra, não era nem MNI, era outro nome. Não é? Mas eu vim realmente assumir uma coordenação a nível distrital em 1998, que realmente eu vim assumir a MNI a nível distrital, o que o Paulo é hoje, em 98. Eu fiquei de 98 até 2018, à frente
da MNI, envolvido intensamente com treinamento, não é? Com viagens missionárias, enfim, com orações, com área de educação, tudo envolvido com a MNI. Então, de 98 até 2018, praticamente 20 anos no distrito do Rio de Janeiro. Aproveitando a deixa aí, pastor, para a gente aprender um pouco. Eu estou no começo da caminhada, você já passou por esse caminho aí, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor dos desafios no distrito, como presidente distrital. Então, Paulo, o desafio para mim... Como contornar também, né, pastor? Então, o desafio sempre foi unidade, convergir forças, sabe? Porque o mundo ele é muito competitivo. E, infelizmente, nós não queremos ser segundo, terceiro. Ou eu sou o primeiro, ou eu não sou. Entende? Então, quando você encontra unidade, quando você encontra pessoas que estão fazendo, não por notoriedade, não por luzes, não por holofote, mas pessoas que estão fazendo por gratidão, porque foram amados, porque entende que é uma missão, porque entende que foram resgatados pela graça. Quando você encontra esse tipo de gente, de pessoa, a coisa flui, ok? Na nossa realidade no Rio de Janeiro, eu confesso a vocês que nós não tivemos muita dificuldade, porque a nossa escola, eu pego uma escola já formada, que já tinha mais ou menos essa ideia, porque o superintendente nosso, pastor Amadeu, ele sempre foi de mesa, ele sempre foi relacionamento, ele sempre foi um investidor, sabe? Ele sempre foi alguém, não apenas faz, mas ele sempre foi alguém que investiu, que se deu também. Poxa. Então isso me ajudou muito, porque eu tinha amparo, eu tinha, sabe, alguém que me dava estrutura. Então, encontrar as pessoas certas, ok? Tanto que nós trabalhamos mais de 12 ou 13 anos a mesma equipe. Nós éramos 12. A mesma equipe. Sabe? E esses 12 geraram muitos outros. Quando o nosso distrito desmembrou em 2, não tivemos nenhuma dificuldade para ter conselho nenhum e nem outro. Por quê? Nós tínhamos tantas pessoas boas que se fechasse os olhos e apontasse, estava bom. Poxa vida. E na nossa relação, se alguém de fora chegasse entre nós e nos visse, eles não iam saber quem ali era líder de quem. Porque nós éramos servidores um dos outros. Ok? Então, posso dizer que na minha realidade, assim, a nível Rio de Janeiro, nós não tivemos tantas dificuldades. Ok? A nível Brasil, sim. A nível Brasil... São diferentes culturas, né? A nível Brasil, sim. Porque cada distrito tem uma sua realidade. O Brasil... Cada região, né? Cada região tem sua realidade. Né? Então, às vezes, eu falo algumas coisas que as pessoas ficam me olhando e perguntando assim. A impressão que eu tenho, será que é verdade mesmo o que ele está falando? Porque para mim é tão simples, mas parece que é tão distante para quem está ouvindo, que seria uma utopia. Entendi. Para quem está ouvindo. Então, a nossa realidade é uma realidade de muita participação, sabe? Então, a minha maior dificuldade foi realmente quando assumi a questão nacional. Por quê? Porque a gente encontra muitas necessidades e pessoas querendo,
pessoas boas, mas que não têm o suporte necessário para que aquilo ali possa realmente ser uma árvore frondosa. Uhum. Não sei se eu consigo explicar isso. Não, entendi. Entendi. Dá pra entender. Mas tem a questão cultural também, que, por exemplo, no Nordeste é bem diferente do Sul, né? Muito. Da questão pessoal, Muito. na questão como se fala, da intimidade mesmo, né? Sim. E da receptividade das pessoas. Que nem o senhor falou, no Rio de Janeiro não tem problema. Não. Porque o carioca, ele é assim já, né, pastor? Aham. Ele gosta de acolher, gosta de... Uma outra de questão, tá Paulo, junto. uma outra questão também, que eu tenho que entender como coordenador nacional, que quando você chega no Rio de Janeiro, nós temos lá, em Nova Iguaçu, que é um município no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, das 39 igrejas que estão no distrito que eu sou superintendente, ok? 30 delas estão em Nova Iguaçu. Ok? Sim, Então é Sim. muito mais fácil Mais você fácil. trabalhar. sim. Tá certo? Então, por exemplo, você vai num distrito, por exemplo, de Santa Catarina, que tem igrejas que estão... Primeiro que são poucas. E as poucas que tem Muito estão distante. uma da outra. 400 quilômetros, Nossa. 600, 700. Então, você agrupar, às Difícil. vezes, é muito difícil. Difícil. Entende ou não? Uhum. Por quê? Porque as pessoas, para sair da sua base, para estar num lugar, é muito custoso, É. muito dispendioso. Sim. Ok? Então, é muito mais difícil você trabalhar nesse contexto. Por exemplo, você vai no norte, no Nordeste, a MNI no Nordeste voa. Por quê? Porque também as igrejas estão compactadas na sua maioria. Então, eu tenho que entender que existem regiões que enfrentam a questão geográfica como É um verdade. fator É verdade. que dificulta. Então, eu tenho que ter essa leitura. Mas a minha preocupação maior não é nem essa. A minha preocupação é a questão da identidade. Que as informações daquilo que é a MNI não está chegando na ponta. Na ponta. Porque, veja, Paulo, a força não é o distrito. A força é a igreja local. Tudo que nós somos Por causa da igreja é local. por causa da igreja local. Então, uma igreja local com identidade nazarena, bem alimentada, bem educada, bem nutrida, ela vai ser uma igreja forte e vai gerar líderes fortes. Líderes conscientes. Mas sabe que eu converso bastante com as pessoas, pastor, e isso é uma das intenções nossas aqui no distrito, que é justamente essa, porque o pessoal sempre comentou sobre a necessidade da informação chegar, né, de forma estruturada, concisa e clara, desde lá de cima até Isso aí. lá na igreja local. Isso aí. Né? E a gente tem Hoje, essas dificuldades. hoje esse é o nosso maior desafio. Por isso que nós estamos assim muito enganjados em ir aonde fomos chamados. Amém. Aonde, tendo condições de estar, nós não é só um prazer, para nós é um propósito. Por quê? Porque à medida em que nós vamos conectando, ok? Por exemplo, eu estive agora em Santa Catarina, foi um tempo bom. Estive em Londrina, um tempo bom. Então, a gente está ali, vai contactando com pessoas e vai se tornando um elo. E essa distância vai encurtando, ok? Então, a gente vai levando conhecimento, vai levando material, informação. E com informação, Paulo, a informação, a educação, ela é libertadora. Entende ou não? Sim. Sim, informação. Pastor, aproveitando então, já que você comentou que a grande força não é o distrito, mas sim a própria igreja local, como é que a gente consegue então, ou existe algum caminho, alguma fórmula, ou algum método para que a gente consiga fazer com que a MNI local ali, ela
ela consiga ser forte de uma maneira que ela consiga atender todo o padrão, né, da visão da MNI que vem global até chegar na ponta ali. Então, Everton, é uma área bem sensível, tem que ter, assim, muita ponderação para tentar te responder. Uhum. Eu sou pastor da Igreja Nazareno, pastor desde 1996. Eu estou pastor na mesma igreja há 27 anos. Quando eu me tornei pastor da Igreja Nazareno, ou quando um pastor se torna pastor na Igreja Nazareno, subsentende que esse pastor conhece a estrutura da igreja. Subsentende que esse pastor, ele se propõe não só a proclamar Jesus, mas a levar adiante o bastão dos nossos primeiros pais. Então eu não posso me tornar um pastor na Igreja Nazareno sem ter conhecimento daquilo que é as bases fundamentais da igreja. Então veja, um pastor nazareno, ele precisa saber exatamente qual é a função do DNI, da JNI e da MNI. Um pastor nazareno, ele sabe como deve se compor uma junta de governo local. Ele sabe o mínimo de ecônomos, de mordomos, o máximo de ecônomos, de mordomo. Ele sabe como se compõe uma junta. Ele sabe qual é a nossa doutrina, a nossa teologia. Ele sabe quantos artigos de fé tem no nosso manual. Ele sabe o que é um pacto de caráter, de conduta cristã. Ele tem que saber o basilar da igreja, porque o pastor, ele tem que estar pronto para responder a qualquer pessoa sobre assuntos elementares da sua denominação. Percebe? Perfeito. Então, quando um pastor tem essa consciência, ok? Então ele vai fomentar, ele vai promover, ok? Meios para quê? Para que essa igreja local ela possa então exercer e cumprir com as suas responsabilidades. Tá certo ou não? Então o que acontece? O que nós precisamos hoje, talvez, e aqui eu preciso ter cuidado, porque eu não quero aqui ser extremado e também não quero aqui ser antiético, mas o que nós precisamos é que a nossa liderança volte aos primórdios e entenda, ok? Que por mais que um líder local queira fazer, ok? Nada é igual a uma voz de comando pastoral. É verdade. Nada. Perfeito. Então, se um líder quer fazer e ele diz A, mas se o pastor não diz assim, ó, esse A é A mesmo, às vezes a pessoa não segue. Então, o que nós precisamos hoje é fazer também que essas informações, essa gestão, venha de cima para baixo. Pastor, falando dos desafios também, né, como o Paulo falou, na caminhada, mas também tem aqueles momentos de glória, de graça, de ver as coisas funcionando. Você tem alguma experiência bacana que você passou? Gente, são tantas experiências lindas, gente. Por exemplo, eu sou pastor numa comunidade que muitas pessoas têm receio até de chegar lá. Eu sou pastor na Baixada Fluminense, numa comunidade que para muitos é muito perigosa, ok? Então, ali, no dia a dia, você vê muitas pessoas que eram improváveis, pessoas que estavam sentenciadas, ok? Por um trabalho de evangelização, um trabalho de rua, um ar livre, e você vê essas pessoas como eu, porque sempre que eu faço um trabalho de rua, um trabalho evangelístico, que eu olho para essas pessoas, eu me vejo nelas. Entende? Quando eu olho para esse tipo de pessoas, eu me encontro nelas. E assim como para mim houve uma esperança,
há também para elas. Então, famílias restauradas, na obra missionária, de ir para o sertão, perfurar poço. Sabe, por exemplo, nós temos uma experiência muito linda. Todos os anos a gente faz viagem missionária no sertão. E em uma das nossas viagens, nós fechamos um hotel só para missionárias e esposas de pastores, para um refrigério para elas. E estávamos lá, minha esposa ministrando, e eu fui levar alimento para os sítios, cesta básica, remédio. Uma daquelas pastoras que estava lá perguntou assim: pastores, para onde vocês estão indo? Aí nós falamos: nós vamos para tal cidade. Ela falou assim: poxa vida, vocês poderiam ir até a minha casa ver o meu marido. Meu marido se chama João. Ele está com os 4 pneus arriados e o step furado. O meu marido está há 2 meses sem sair do quarto, de casa, depressivo. Há 2 meses que ele não sai do quarto, que dirá ir para a igreja. O meu marido é o meu pastor e ele está doente. E naquele dia nós mudamos a nossa rota e fomos parar na cidade. Nós estávamos na cidade de Pombal, no Alto Sertão da Paraíba, e fomos parar no Alto Sertão, também numa cidade chamada Coremas. E quando nós chegamos na casa daquele senhor, daquele pastor Batista, o trabalho que nós fazemos no sertão não é só para nazarenos, é interdenominacional. Não pregamos denominação. É para pessoas. Falando, nós vamos cuidar de quem cuida. E aí, quando nós chegamos naquela casa, aquele homem Batista, Deus estava dando uma visão para ele. Batista, tradicional. De vários pés dourados chegando na casa dele. E quando nós batemos na porta, chamando, ele abriu, o filho veio correndo na frente. E disse: painho, tem uns moços, painho, tem uns moços. Aquele Batista veio dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ali visitamos aquele homem. Oramos por ele. A filha chorava: painho, não chora não. Painho, glória a Deus. Aquele momento, nós não conhecíamos aquele senhor. E aquele homem, naquele dia, ele foi curado. Para encurtar a história, aquele homem hoje, é o pastor de toda a região da Paraíba dos Batistas. Que benção. Pastor presidente. Glória a Deus. Aquele homem que se tornou um amigo nosso, pessoal. Não é? Temos a história, um momento lindo, no outro povoado chamado Sítio Cantinho. Fomos visitar esse Sítio Cantinho. E quando nós chegamos lá, era uma jovem missionária, chamada Cíntia. E a igreja dela debaixo de uma árvore. Ela reunia as pessoas debaixo de uma árvore. E ela dormia num estábulo. E eu falei: meu Deus. Eu não me senti digno de orar por aquela moça de 22 anos. 23 anos, Cíntia. E eu perguntei para ela: Cíntia, o que vocês precisam para ter um lugar? Pastor, nós não temos recurso para comprar um lote de terra. E eu falei: quanto é um lote de terra? Pastor, de 3 a 5 mil reais. E eu falei: você consegue o lote de terra? Consigo. Para encurtar a história, naquele dia, eu cheguei no hotel e deixei uma mensagem no grupo nosso, da minha igreja. Falei: irmãos, eu estou aqui, o coração partido, precisando aqui de 3 mil reais. Aí contei a história daquela menina. No mesmo dia, uma senhora chamada Elisângela, advogada, ela mandou: pastor, estou enviando agora os 3 mil reais. Pode comprar o lote. Voltamos no dia seguinte, procuramos o proprietário e compramos um lote. Naquele lote, nós construímos uma igreja, uma capela. Naquele lote. Depois, nós compramos mais 3 lotes para fazer uma agricultura familiar. Construindo aquela capela, eu vi pessoas passando assim na frente e parando diante de uma árvore. E eu fiquei intrigado com aquilo. E eu falei: Cíntia, por que as pessoas param nessa árvore que tem uma escada pendurada nela ali? Pastor, as pessoas sobem naquela escada porque só em cima dessa árvore, lá no picozinho dela, é que tem sinal de telefone. Poxa vida.
Só Tinha lá uma em cima. escada na árvore. Aí no Uma final de escada. semana, quando a gente chega lá, tem fila na árvore. Cada pessoa tem 5 minutos. Se você quiser falar mais, você desce e volta para o final da fila. Então, você lidar com isso. Mas não é a capela que foi construída. É ver uma jovem de 23 anos com a vida pela frente, sair da sua casa para ir para um povoado, ministrar para pessoas, dormir num estábulo e pregar debaixo de uma árvore. Entende ou não? Puxa. Então, são experiências que vai marcando a sua vida. Posso contar mais uma? Poxa, com certeza. No Vale de Quitionha, agora já é sertão de Minas, nós fomos num povoado chamado Tuparecer. É um povoado. Nomes estranhos, né? Tuparecer. E quando chegamos nesse povoado, também para levar cesta básica, evangelizar, remédio, brinquedos, roupas, o pastor pediu que orássemos, não é? Para que eles pudessem ter um espaço para construir a igrejinha deles, que a igreja era de aluguel. E oramos. Tempo depois voltamos lá. E ele contou que Deus respondeu a oração. Eles conseguiram um lote de terra. Mas como conseguiram? O prefeito da cidade, de tempo em tempo ia na cidade, e foi lá na cidade fazer algum trabalho, enfim. E ele foi em cima do prefeito. Prefeito, dá um lote para nós. Prefeito, dá um pedaço de terra para nós. Eu acho que o prefeito ficou tão cansado de ouvir aquele homem que disse para o assessor dele assim, por favor, pega esse pastor e dê uma terra para ele, por favor, para ele parar de ficar um amigo inoportuno, né? A parábola do amigo inoportuno. Sim. Aquele homem, de forma sarcástica, o assessor pegou aquele pastor e levou num lugar que era tipo morro. Já quase saindo já da comunidade, sabe, daquele sítio. E nesse lugar, já era uma subida assim, não era areia, já era tipo um marzinho de rocha. De rocha. Aquele homem pegou um pedaço de tijolo e marcou exatamente naquele início daquela manta de rocha. Ó, aqui está o teu lote de terra. O pastor disse, glória a Deus, ajoelhou, orou, feliz da vida. Marcou para começar a obra, começaram a cavar pedra, começaram a cavar. Mas o pastor estava tão feliz que não estava nem percebendo, estava cavando pedra. Cavando, para fazer sapatas, para poder levantar a coluna. Ele cavou coisa de 1,5 metro. Jorrou a água. Nossa. Tinha um lençol de água ali. E ali, 1,5 metro, começou a nascer água. No lugar de seca. Sabe o que aconteceu? Virou o ponto. O prefeito quis tomar dele. Não. Agora, a água serviu para construção e ele colocou torneira para dentro da igrejinha e para fora. Poxa. E agora, aquele lugar é o lugar onde a comunidade Vai ter que buscar água. tem a água viva dentro. Nossa. E fora. Que benção. E água natural para... Aquele homem achou que estava fazendo mal. Mas Deus transformou aquela situação. Entende? Então eu fui lá e pude ajudar naquela construção, com cimento, com material, e eu pude provar daquela água, eu pude ver aquilo. Sabe? Então, são experiências que vai nutrindo a tua fé e vai te dando sentido do porquê que você existe. Que benção, hein? Amém. Que tá no caminho certo, né? Glória a Deus. Pastor, a gente queria saber, assim, por exemplo, você falou do trabalho no sertão lá, de cuidar de quem cuida. É isso, né? E se alguém quiser participar, existe essa possibilidade? Olha, esse ano vai ser no Agreste, Pernambuco. Poxa. Na cidade de Belo Jardim.
ok? Lá onde está o pastor Paulo Chagas, ok? Como é que funciona? Agora já não é mais só para senhoras, agora é para casais. Nós alugamos um hotel, ok? Uhum. Fechamos o restaurante, alugamos um centro, um espaço de culto e abrimos as inscrições. Então, esses missionários e esses pastores, eles só têm que chegar no local. Eles têm hotel, alimentação, ministração, presente, não pagam nada. Nós levantamos recursos no Rio de Janeiro, ok? Por exemplo, o pessoal do Rio de Janeiro compra as passagens aéreas, ok? E cada pessoa do Rio de Janeiro oferta R$ 1.100 para despesas pessoais e o que sobra para ajudar os casais. Então, geralmente, a gente abençoa 40, 45 famílias, ok? Esse ano, a gente já fechou um hotel em Belo Jardim, no Agreste, Pernambuco. Então, nós vamos do Rio de Janeiro para Recife, e de Recife a gente vai de van para Belo Jardim, que dá mais ou menos umas 2h30, mais ou menos, porque é Agreste. Né? Então, esse pastor João, que eu falei de Coremos, ele foi no ano seguinte, não é? E agora ele tem ido todos os anos. Então, esses missionários e pastores, eles cuidam de pessoas. Então, nós chamamos de refrigério espiritual. Eles não pagam nada. Ok? No sábado, a gente se veste de garçom, a equipe, e aí aonde é o culto, a gente faz tipo um salão de festa, faz jantar de gala. Legal, então, cara. nós, então, de garçom, nós servimos a eles. Poxa vida. Serve sendo servido, né? Gente, é espetacular, né? E aí, no domingo, a gente faz uma santa ceia com eles. Alguns de nós, enquanto eles estão sendo ministrados no hotel, às vezes eu levo uma equipe para os sítios, para os povoados, porque esse grupo está no hotel, sendo ministrado. E às vezes eu vou para os povoados, para perfurar poço, para levar remédio, levar roupa, levar brinquedo, levar cesta básica. Então, geralmente, a gente atende 1 a 2 povoados em cada vez que a gente faz esse trabalho. Então, a gente atua nas famílias, ok? E atua também nos sítios que estão ali periféricos ao hotel. Esse ano, os lugares vai ser no povoado Melancia e em 2 bairros, Porta do Inferno e Buraco do Cavalo Morto. Caramba, é o nome do bairro? Nós vamos num povoado chamado Melancia e vamos em 2 bairros. Um, Porta do Inferno e o outro, Buraco do Cavalo Morto. Caramba, cara. Então, o pessoal vai estar no hotel sendo ministrado e eu vou estar nesses lugares levando alimento, levando palavra. E que mude o lugar do Porta do Inferno para a Porta do Céu, né? Eu creio. Pastor. O buraco do cavalo morto para... Pastor, como é que eu posso participar? Cavalo... Olha, pegue meu contato, dê o meu contato. Vai ser um prazer. Eu digo para vocês, eu já tenho estado nesse trabalho já por 13 anos. Esse ano é o 14º. Né? A primeira vez que eu fui num trabalho desse foi em Juazeiro do Norte, no Ceará. Foi a primeira vez. Desde então, eu nunca mais vou por eles, eu vou por mim. Amém. Porque isso é remédio para a minha alma. Pastor, eu gostaria de participar, gostaria de ir. Pega o meu contato e vai ser um prazer ter vocês e vocês poderem ver e viver. Gente, querem se presentear? Vai na viagem missionária. Eu penso, hein? A gente vai pôr o contato do pastor aqui para você que quer participar, que quer fazer a sua doação, contribuir, né, pastor? Contribuir. E se você não quiser ir... Cada casal sai em torno de R$650. Cada casal. Nós vamos ajudar esse ano 45 casais. Aí vai só fazer a conta. Amém. Então, você quer contribuir, contato do pastor aqui, tá? Pode entrar em contato com ele ou entrar em contato comigo, também vão pôr aqui, e a gente vai dar o direcionamento aí para você poder contribuir. Se você quiser ir também,
né, pastor? Pode entrar em contato. Vai ser maravilhoso. E aí a gente também vai encaminhar. Amém? Benção, pastor. Perfeito. Glória a Deus. Pastor, uma última pergunta. A gente fez essa pergunta no outro. Quero repetir para o senhor. Todo mundo pode fazer missão? Ou é só algumas pessoas, pastor? É dever de todos. É imperativo. Eu entendo que a missão é de todos. Ok? Ser um missionário transcultural é para alguns. Mas a missão é de todos. Talvez a sua missão esteja no quarto ao lado do teu, dentro da tua casa. Dado o recado. Amém. Entende ou não? Amém. Glória Perfeito, a Deus. Perfeito. Eu queria também aproveitar a oportunidade aqui. Como a gente vai compartilhar o contato, pastor Antônio Carlos vai compartilhar conosco o PDF da revista informativa, tá? Então, eu gostaria, pastor, de colocar também o link, a gente criar um link, Paulo, para que os presidentes de MNI, as equipes de MNI tenham acesso a essa revista, Amém. que é extremamente importante. De fato, nós temos várias informações aqui, temos a história da MNI na Igreja do Nazareno, que é importantíssimo que cada líder local consiga assimilar e entender isso. Nós temos o propósito e pilares da MNI, enfim, um editorial aqui assinado pelo pastor Antônio Carlos e, enfim, até para as crianças aqui, ó, nós temos material né, com QR Code, as igrejas locais que gostam de trabalhar missões com crianças, então seria bastante importante. Amém. E parabéns, pastor, pela iniciativa da revista. Amém. Nós tivemos o contato com ela lá em Gravataí, né? Quando Sim. nós recebemos. E aqui agora no nosso encontro distrital a gente teve novamente esse contato e é extremamente importante que ela continue sendo Amém. Amém. editada para que a gente possa divulgar isso. Amém. Benção. A gente vai providenciar, Amém. tá, pastor? Amém. Distribuir o PDF aí para todo mundo. Amém. Pastor, estamos chegando no final. Passa rápido, né? Verdade. Passa rápido. Já. Eu quero agradecer de coração, pastor, novamente Amém. a sua presença, Amém. né, pela excelente conversa, pelos testemunhos, né, que isso daí aquece o nosso coração, né, faz a gente refletir aquilo que a gente está fazendo, daquilo que Deus quer, né? Às vezes a gente até fala assim, a gente é incomodado por Deus, pelo Espírito Santo e aí isso encoraja a gente, né, a seguir o caminho que nos é proposto. Né, Eu digo que eu não sou ET, tá certo? Eu vou à praia, eu vou ao shopping, eu vou ao cinema, gosta de futebol, gosto do meu Vasco da Gama. Eu tenho um pacto, uma aliança com a minha esposa que 3 vezes por ano nós tiramos 10, 15 dias só para nós, em viagem, só para recarregar as baterias, enfim, para ter o nosso momento. Então, quando eu digo isso, porque parece que quando a gente fala de missões ou de reino, parece que você está alienado ao mundo. Uhum. Não, você apenas definiu rota e definiu propósito. Então, eu digo que uma vida que vale a pena é uma vida de propósito. Então, eu tenho que saber quem sou, para que estou, sabe? A quem, sabe, eu vou me reportar. Então, o Senhor me alcançou, Ele mudou minha vida. Então, eu sou um servo de Deus. Amém. Hoje, estar na superintendência, coordenação, eu acho que é apenas fluxo do servo. Porque Amém. cargos Amém. são cargos. É Cargos verdade. até passam. Mas servo é condicional de todos nós, somos servos. Então, eu sei que já estamos caminhando para o fim aqui, mas você que está ouvindo, você que é um servo de Deus, escolha Deus. Porque escolhe melhor quem escolhe Deus. Não pense que você está sepultando seus planos e sonhos. Por favor, pense assim, não.
você vai cuidar das coisas de Deus e você vai ser surpreendido, porque Deus vai cuidar das tuas coisas. Amém. Quanto mais você der de você para Deus, mais de Deus você terá. Um conselho que eu deixo para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu ia pedir para você deixar a palavra final, mas já. Já Escolhe melhor que sabe Deus que com pensa, chave hein? de ouro, já foi com chave de ouro. Obrigado, pastor. Amém. Prazer. Pastor, obrigado. Prazer. Everton, obrigado. Valeu, Paulão. Prazer. Uma alegria, pastor. Obrigado mais uma vez, viu, por esse tempo maravilhoso. Privilégio para mim. Deus Uma abençoe. honra. Deus te abençoe. Uma honra. Amém. Amém. Eu quero agradecer você por estar com a gente até agora, né? E fazer um convite para você nos assistir, divulgar, compartilhar, tá? Porque isso tudo aqui, a nossa conversa, o que a gente está fazendo aqui, é para o crescimento do reino. Sim. pastor. Crescimento do reino. Sim. A nossa intenção é somente essa. Sim. Sim. Amém? Sim. Então, se você gostou, dá o like, compartilha com as pessoas que se interessam por missões ou com quem não se interessa também, né? Para que ela venha se interessar, tá bom? E que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. E continue, como o pastor disse, na caminhada, escolha Deus sempre. Amém. Amém? Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.